Lição 4. A evidência do Espírito Santo habitando em nós. Textos bíblicos. Atos 10, 44 ao 46, Atos 11, do versículo 15 ao 18 e Atos 19, do 1 ao 6. Verdade central. Falar em línguas é evidência física de uma experiência espiritual. Em Atos 10, vemos um exemplo da manifestação de línguas como uma prova convincente de que os cristãos tinham recebido o Espírito Santo. Atos 10, 44 ao 46. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar falar em línguas e magnificar a Deus. Depois da visão dramática em que Pedro viu o lençol que foi baixado à terra, cheio de animais imundos, ele foi chamado à casa de Cornélio, um gentio, para proclamar a salvação divina em Cristo. Enquanto Pedro falava com Cornélio, os familiares dele a respeito do perdão dos pecados pelo sangue de Jesus, caiu o Espírito Santo sobre todos eles e passaram a falar em outras línguas. Quando em Jerusalém os irmãos judaicos ouviram dizer que Pedro tinha levado o evangelho aos gentios, criticaram muito e destacaram: entraste em casa de varões incircuncisos e comeste com eles. Atos 11:3. Pedro contou-lhes a respeito da visão que o Senhor lhe dera, advertindo-lhe: não chames tu comum ao que Deus purificou. Verso 9. O apóstolo passou então a apresentar a evidência de que a salvação dos gentios era genuína e, portanto, deviam ser reconhecida por todos. Atos 11, 15 ao 18. E quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós ao princípio. E lembrei-me do dito do Senhor, quando disse: João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Portanto, se Deus lhe deu o mesmo dom que há a nós, quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era então eu para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo essas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: na verdade, até os gentios Deus o arrependimento para a vida. Note que o falar em línguas finalmente convenceu o grupo que acompanhou Pedro até a casa de Cornélio, bem como os cristãos judaicos em Jerusalém, de que esses gentios tinham recebido a dádiva da salvação. É interessante também notar que aqueles irmãos receberam a salvação e o batismo no Espírito Santo quase simultaneamente. O momento da salvação é justamente a melhor oportunidade para levar o indivíduo a receber a plenitude do Espírito Santo. Os gentios não tinham ainda recebido a imposição de mãos, mas todos receberam o Espírito Santo ao mesmo tempo. Pessoas alguma deixou de passar por essa experiência. Nós vemos aqui tão pouco qualquer sugestão no sentido de eles terem ficado esperando para ser cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo derramado em Éfeso. Atos 19, do 1 ao 6. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles lhes disseram: nós nem ainda ouvimos que haja o Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Cristo Jesus. E os que ouviram foram batizados em nome de Jesus. Impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam línguas e profetizavam. O texto acima disponibiliza-nos outro exemplo em que os gentios receberam a plenitude do Espírito Santo. Todos aqueles homens eram novos convertidos e seguidores de João Batista. Tinham ouvido o profeta pregar que o Messias prometido estava para chegar. Por isso creram em sua mensagem e foram batizados por ele em nome do Pai.
Entretanto, porque as notícias não se espalham tão rapidamente como hoje em dia, ainda não tinha ouvido que o prometido já havia chegado, Paulo então contou-lhes que Cristo, o Messias prometido, já tinha descido e depois de morrer na cruz havia ressuscitado. Logo, creram nele. O apóstolo passou então a batizá-los em nome do Senhor Jesus. Entretanto, ele não parou por aí. Paulo queria também que recebessem a plenitude do Espírito Santo. Quando ele lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam em línguas e profetizavam. Sem exceção, todos esses novos convertidos receberam o Espírito Santo quando Paulo lhe impôs as mãos. Nesse caso também, não havia a mínima necessidade de esperarem. Note, eles tanto falavam em línguas quanto profetizavam. Às vezes as pessoas recebem uma bênção espiritual extra além das línguas quando recebem a plenitude do Espírito, mas esse determinado dom vem em primeiro lugar. A Escritura diz que inicialmente falavam em mistério e depois profetizavam. Já testemunhei cristãos falarem em línguas e profetizarem ao receberem o Espírito Santo. Pude ver também cristãos falarem em línguas e interpretarem ao receberem o Espírito Santo. Devemos esperar que falemos em mistério com Deus. Se mais alguma coisa for acrescentada, melhor ainda. Quando recebi o batismo do Espírito Santo, adquiri um dom do Espírito. Embora não tivesse consciência disso naquele momento, sabia que tinha recebido o Consolador, porque falei em línguas, mas digo com toda franqueza que me senti um pouco decepcionado. Tendo ouvido alguns cristãos contarem a respeito de suas experiências quando foram cheios do Espírito, esperava ter algum tipo de experiência espetacular que não tive. Depois falei comigo mesmo. Não fiz nada mais do que falar em línguas. Muitas vezes, entretanto, já obtive uma bênção maior do que esta enquanto simplesmente orava. O batismo no Espírito Santo não é, porém, simplesmente receber uma bênção. É muito mais que isso. Conhecendo minha Bíblia, declarei: não me importo quais sensações possa ter ou não. Sei sei que recebi o Espírito Santo porque falei em outras línguas e tenho a evidência bíblica. Continuei louvando o Senhor dessa maneira durante 3 dias. Mais tarde, dei-me conta de que, além de ter recebido o Espírito Santo e falando em mistério, receber outro dom do Espírito, a palavra do conhecimento, a porta de entrada aos dons espirituais. Conforme vimos, falar em línguas é o sinal ou evidência sobrenatural da presença do Espírito em nós. Falar em mistério é a porta de entrada aos dons espirituais. Descobri que quanto mais oro e louvo a Deus em línguas, tanto mais manifestações recebo dos demais dons do Espírito Santo, quanto menos glorifico ao Pai. Dessa maneira, tanto menos manifestações percebo. Falar em outras línguas é a porta de entrada para todos os demais dons espirituais. Alguns cristãos interessam-se somente pelos outros dons do Espírito, mas temos de passar pela porta a fim de chegar até eles. A Bíblia nos ensina a desejar os dons espirituais, em 1 Coríntios 14:1, e procurar com zelo os melhores dons, 1 Coríntios 12:31. Mas lembre-se de que essas palavras foram escritas às pessoas que já falavam em línguas, não foram dirigidas aos outros indivíduos. Na igreja em Corinto havia muitos fiéis com dom de línguas. Realmente, quando iam à igreja, todos queriam falar em mistério ao mesmo tempo. Isso não é edificante, de modo que Paulo lhes ensinou que apenas 2 ou 3 podiam falar em público e outros deveriam interpretar. E se não tivesse intérprete presente, deveriam guardar em silêncio na igreja, em 1 Coríntios 14, 27 e 28. Paulo não disse que estavam errados, agiam corretamente, mas pareciam tão emocionados e exuberantes que todos queriam falar ao mesmo tempo. Se os irmãos estão louvando a Deus, é aceitável que o façam no mesmo instante. Contudo, não seria correto se todos começassem a falar em línguas enquanto alguém estivesse tentando pregar. Além disso, não seria correto se alguém passasse uma hora ensinando em mistério sem ter a devida interpretação.
pessoa que está falando em língua seria edificada. Entretanto, o mesmo não aconteceria com quem está ouvindo. Como Paulo diz, é melhor falar poucas palavras de acordo com o nosso próprio entendimento do que proferir 10.000 palavras em línguas, a menos que haja alguém para interpretá-las. Alguns, no entanto, fazem tempestade num copo d'água. Alegam que Paulo estava proibindo totalmente os coríntios de falarem em línguas. No entanto, essa não pode ter sido a intenção dele, porque acabaram de dizer: dou graças ao meu Deus, porque falo mais línguas do que vós todos. Todavia, eu antes quero falar na igreja 5 palavras da minha própria inteligência, para que possa também instruir a outros. 1 Coríntios 14, 18, 19. Certamente seria melhor para ele, em pé, diante da congregação, falar 10 palavras da sua própria língua, de modo que todos pudessem entender, em vez de falar 10.000 palavras sem interpretação. A fim de corrigir um erro, porém, Paulo não sugeriu que cometêssemos outro engano ao abandonar totalmente o falar em mistério. Paulo, pelo contrário, somos exortados a procurar com zelo os melhores dons. Ao fazermos isso, optamos por uma vida cristã mais poderosa e eficaz. Assim, entraremos pela porta do batismo no Espírito Santo para recebermos os gloriosos dons espirituais prometidos pelo Senhor àqueles que creem na sua palavra. Texto para memorizar, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Atos 10:46.